Val, o que aconteceu com sua farda? O que aconteceu com seu cabelo? Nada, só foi uma pequena transformação. Isso mesmo. Por que vocês não tiveram o feriado da consciência negra, não foi? Isso mesmo, foi na sexta-feira. Hoje, segunda, nós vamos estudar sobre a cultura africana e a consciência negra. Isso mesmo, por isso que tia quis vir parecida com o tema. Gostaram? Deram umas boas risadas aí? Eu também já dei. Então, com o cronograma na mão, com o livro e com a folhinha, vamos para o momento de oração, tá certo? Querido Deus, muito obrigada pelo alimento que não tem faltado na minha casa, na casa dos meus coleguinhas. Que o Senhor, em nome de Jesus, possa continuar olhando por nós e não deixar faltar o pão de cada dia em cada lar. Amém. Isso mesmo, fizemos um momento de oração e vamos prosseguir com a nossa aula. Tá certo, meus amores? Esse meu cabelo artificial tá top, não tá? Vamos prosseguir com o assunto. Vocês já abriram aí na página 72 e também estão com a folha, não é verdade? Porque nós já fizemos a oração. Então, nós vamos... Olha lá, a cultura africana na página 72. Vem logo mostrando os navios negreiros. Esses navios negreiros, minha gente, eram um momento assim de muita tristeza para os negros. Na época da colonização do Brasil, no século XVI, os indígenas não davam conta daquilo que os portugueses queriam, ou seja, era a mão de obra escrava. Por isso, mais de 4 milhões de africanos de diferentes regiões da África cruzaram o Oceano Atlântico nos porões de navios negreiros. Vejam aqui a seguir como eram esses navios negreiros por dentro, certo? No próximo slide vocês vão ver como eles ficavam amontoados. Olha, não tinham roupas apropriadas, eram um em cima do outro. Os feitores aqui brigando, eles acorrentados. Eu vou explicar mais sobre esses navios aí enquanto vocês observam. Os navios negreiros eram navios que traziam os africanos para o Brasil e chegavam ao litoral brasileiro pelos portos do Rio de Janeiro, de Salvador, Recife e São Luís do Maranhão. Os escravos, eles ficavam amontoados nos porões dos navios, muitas vezes presos por correntes, sem alimentar-se bem. Muitos morriam antes mesmo de chegar ao Brasil. E quando chegavam, o tratamento não era diferente, era pior ainda, porque eles ficavam alojados em lugares conhecidos como senzalas, para que não houvesse conflito entre eles. Os senhores brancos não se preocupavam em juntar escravos de nações diferentes. Assim, muitos escravos sentiam falta da África e por isso sofriam com o banzo, que era uma doença provocada pela saudade da sua terra e de seu povo. Chegavam até a morte por não aguentar a solidão e os maus tratos. Os africanos eram tratados como mercadorias pelos portugueses, pois serviam como escravos que aumentavam o lucro da colônia portuguesa. Era triste, era um tratamento desumano. Os escravos acabaram se tornando peça fundamental na qual os portugueses e os comerciantes brasileiros estavam envolvidos, já que os serviços prestados por eles eram do interesse de todos. Hoje, a cultura brasileira tem muita herança africana. Então, nós vamos ver aqui as contribuições dos africanos para o Brasil. Primeiras contribuições, olha aqui, na alimentação, na dança e na música, no remédio, isso é, na medicina, e em algumas palavras do nosso vocabulário. Vejam ali o acarajé, a polenta, o vatapá, o munguzá. Isso veio dos africanos. Aqui o maracatu, algumas ervas que até hoje são usadas para chás, para colocar em ferimentos. Tudo isso veio da cultura africana. Aqui algumas palavras que nós podemos ver. Olha aqui. Caatinga, que a gente chama de mau cheiro, né? Titica, cachumba, bagunça, acarajé, quiabo, giló, calombo. O povo diz
que caiu, né, virou um calombo. Calombo é uma palavra de origem africana. Cafundó, ele andou tanto que aquele lugar é tão longe que parece o Cafundó. Canjica, outro aqui, farofa, zabumba, cachaça, moleque, entre outras palavras. Vamos prosseguir. Mais contribuições na religião e também na dança, que as principais: lundu, batuque, ijexá, capoeira, coco, gongadas e jongo. Esse tipo de religião e esse tipo de dança nós vimos mais lá em Salvador, que ficou mais caracterizado por essa região. Aí nós temos aí na comida o arroz, o inhame e outros frutos. Na música, ilus, atabaques, agogôs, como eu coloquei aqui. As ervas medicinais, que eram raízes, que eles faziam lá uma oração para curar também, ok? A dança, como eu falei ali, o maracatu pernambucano, mas também tem a dança baiana, o tambor de Minas, maranhense, o samba carioca, o congado mineiro e a capoeira. Também na religião. São religiões africanas, os afoxés, os orixás, os sangôs e os candomblés. No vocabulário, entre outras palavras, xequerês, xodó, tanga, maracutaia e etc. Veja aí a curiosidade. Compreender as formas de resistência e luta dos africanos e afrodescendentes é fundamental para entendermos quem somos e quem são os brasileiros, pois 55% do nosso povo se denomina negro ou pardo, mestiço de negro com branco, ou negro e índio, ou branco e índio. E aí está falando a história de Zumbi dos Palmares, que foi um líder escravo, que ele defendeu muito os negros. Foi até fundado o Quilombo dos Palmares, aqui em Pernambuco, que era um lugar, quando vocês vão ler aí esse texto, que ele é um pouco grande, mas vocês vão ler, que era um lugar de refúgio dos escravos fugidos. Lá eles se alimentavam, descansavam e eram protegidos. Vamos lá? Páginas 73 e 74 nós já lemos. Vou explicar as páginas 74 e 75, depois a folha e falar sobre o trabalho que também vale nota e que deve ser fotografado com a imagem de vocês, ok? Muitos negros africanos foram trazidos para o Brasil. Em média, quantos vieram? Pinte o número que representa essa quantidade. Aí nós temos aí 5 opções. Lá no texto tem a opção certa e você vai pintar da cor que você quiser. Número 2. Observe aí a imagem de um navio negreiro e pinte o seu porão, porque era o lugar onde eles ficavam, né? Depois descreva como era a vida dos africanos dentro dele. Era uma vida boa, de luxo? Eles se alimentavam, viviam livres ou escravizados nesses porões? Eles ficavam doentes, minha gente? Coloque aí tudo bem certinho. Relacione a primeira coluna de acordo com a segunda, com o que a herança africana trouxe para o Brasil. 1. Comida. 2. Religião. 3. Vocabulário. 4. Dança. E 5. Instrumentos musicais. Aí nós temos aí maracutaia, maracatu, candomblé, samba, berimbau e quiabo. Tia, se tiver 2 número 4 eu posso botar? Se tiver 2 número 1 pode botar? Pode sim, fique à vontade. Desde que esteja certinho, certo? Ok? Vamos para a página 75. Vocês sabem que meu livro é um pouquinho diferente de vocês. Tem mais folhas. 4. Circule no mapa abaixo as cidades onde estavam localizados os portos que recebiam os navios negreiros. Foi bem lá no comecinho da leitura. Aí vocês vão olhar aí o mapa e vão circular 1, 2, 3, as 4 cidades que os navios chegavam com os africanos. Número 5. Depois de aprender onde ficavam os portos que recebiam os negros africanos,
Descreva como era e onde se localizava o porto seguro dos escravos fugidos, chamado de Quilombo dos Palmares. Diga como era esse lugar, certo? Pesquise em livros ou na internet como viviam os escravos nas senzalas e descreva abaixo. Era diferente de como eles eram tratados nos quilombos. Falando de folha, nós tivemos o feriado da sexta-feira, do dia 20, que foi o dia da consciência negra. Esse dia ressalta as dificuldades que os negros passam há anos, mas essa data foi escolhida para homenagear Zumbi, o último líder do Quilombo dos Palmares. Os negros sempre lutaram por respeito e igualdade, e a história da escravidão sofrida por eles é bem conhecida, nós acabamos de falar, não é verdade? Algumas leis foram criadas para defender os negros, a fim de dar a todos uma vida digna de ser vivida. A lei do ventre livre, a lei áurea, a lei dos sexagenários. E atualmente ainda há muito racismo e a luta continua. Sendo essa luta, minha gente, de todos. Porque não é uma cor que define a qualidade de um ser humano. Então, se eu vejo alguém praticando racismo, aquela luta é minha. Eu tenho que defender o meu irmão, não é? Porque aos olhos de Deus nós somos iguais. Por isso que a luta não só é dos negros, a luta é de todos. Qual o dia da consciência negra? Quem essa data homenageia? Pesquise e fale sobre Quilombo dos Palmares, Lei do Ventre Livre e Lei dos Sexagenários. Faça um belo desenho para homenagear a cultura africana. Falar em desenho, chegamos aqui com o nosso trabalho. Você vai realizar o trabalho numa cartolina da cor da sua preferência, ok? Escolher uma das contribuições africanas para o Brasil. Você vai escolher uma comida, uma dança, uma palavra, uma música. Você também pode escolher uma culinária, eu já falei, né, da comida, qualquer uma das contribuições. Você vai colar ou você vai desenhar e falar sobre ela. Também não pode esquecer do cabeçalho completo. Lembram que eu falei de algumas comidas, como a canjica, a macaxeira. Vamos dizer que você colou lá a figura de uma macaxeira. Você vai pesquisar como foi que chegou aqui até no Brasil, e etc. E vai escrever. Não pode ser botar o nome só macaxeira e dizer que o trabalho foi feito, certo? Você vai falar sobre essa contribuição. Ah, tia, legal, maracatu. Vou colar a gravura do maracatu, vou desenhar e vou falar sobre ela. Mas nessa cartolina tem que ter o cabeçalho completo. E como é? Nome da escola, a data, que é 23 de novembro, o nome da sua professora, o seu nome completo, a série e o tema. Trabalho de História, contribuição dos africanos para o Brasil. Esse trabalho você vai entregar e você vai tirar foto também, ok? Vamos nos despedir? Meus anjos, estou com muita saudade de você. A saudade é grande mesmo. Mas podem contar comigo, tá certo? Beijo no coração de vocês, seus lindos.